Olá, começa agora mais uma edição do Tela 1. Confira os destaques de hoje. Artesanato começa como um hobby, mas pode se tornar uma profissão. Eu trabalhava como operadora de telemarketing, aí comecei a fazer o artesanato por hobby, mas aí a gente foi se envolvendo, foi gostando muito. E ainda você confere a última reportagem da série Pichação versus Grafite. São várias as práticas para combater a pichação. Uma delas é o grafite. Eu sou Ângeles Faia e apresento o Tela 1 desta quinta-feira, dia 5 de setembro. Começou ontem e vai até sábado o terceiro Quilt & Craft Show. A repórter Daiane Nogosek foi conferir o primeiro dia e traz algumas histórias de pessoas que trabalham com artesanato. Além de exposições de obras de artistas nacionais e internacionais e de uma série de obras que tem como tema o folclore brasileiro, o Quilt Craft Show deste ano oferece workshops e cursos para os participantes. Quem participar do evento também pode conferir alguns lançamentos de publicações da área e fazer uma visita guiada pela mostra de arte. A variedade de trabalhos artesanais é uma das características do festival. Ele tem patchwork, tem scrapbooking, pintura em madeira, mosaico em vidro, né? Tem bijuterias, tem sabonetes artesanais, todos com motivo de costura. O evento é completamente direcionado para esse segmento. Para Emília, que está organizando o evento pela terceira vez, as expectativas para este ano são positivas. Nós esperamos uma geração de renda bastante alta para os participantes. Esse é o nosso principal objetivo, né? É a formalização do segmento, principalmente. Então, por isso o Sebrae é nosso parceiro e a expectativa é de que esse ano a gente bata recorde de movimentação financeira aqui dentro. Eventos como este são uma boa oportunidade para os profissionais desta área divulgarem o seu trabalho. Nós conversamos com alguns artesãos. Eles disseram que o artesanato surge como hobby, mas pode sim se tornar uma profissão. Eu trabalhava em empresa, né, no ambiente corporativo, e daí eu tive filho, daí na hora de voltar, e eu fazia o artesanato como hobby. Na hora de voltar, eu fui colocar no papel o que eu ia gastar com babá, o que eu ia gastar com transporte, e eu vi que aí ia acabar empatando mais ou menos, então eu resolvi mudar minha vida completamente e partir para o lado do artesanato profissionalmente mesmo. Quando eu comecei, eu já morava em São Paulo e comecei com biscuit. Eu dava aula de biscuit, fazia biscuit, e depois parti para madeira, dava aula, tinha ateliê, aí eu gostava muito de carimbo, e tinha pouco ainda no Brasil carimbo, tinha mais nos Estados Unidos, aí eu comecei a correr atrás e fabricar os carimbos. E nós somos uma família que nós quatro fazemos, somos 4 irmãs, e nós 4 pintamos. As 4 estão envolvidas com artesanato. Eu trabalhava como operadora de telemarketing, aí comecei a fazer o artesanato por hobby, mas aí a gente foi se envolvendo, foi gostando muito, aí passei a dar aula, montei uma loja também e dava aula, mas aí também não estava muito satisfeita também com o que estava fazendo, aí parti para o ramo de fabricação. Hoje em dia eu sou fabricante. Carlos Alberto Volmeister é um dos poucos homens presentes no festival. Como fabricante, seu trabalho facilita a produção de outros artesãos. O trabalho consiste em trazer os moldes para facilitar a vida das clientes. A necessidade que elas tinham com relação a fazer o trabalho de patchwork, antes elas riscavam no papel vegetal para transferir o desenho com carbono para depois riscar no tecido, né? Hoje eu trago o molde pronto para elas somente riscar no tecido e fazer os trabalhos de aplicação. O trabalho em equipe também é uma realidade de quem trabalha com artesanato. Este é o caso de um grupo de mulheres de Belo Horizonte. E é um trabalho que a gente somos 12 bordadeiras de Belo Horizonte e a gente divulga o nosso trabalho através de um calendário que a gente faz justamente como forma de divulgação. A gente começou na aula, né, fazendo aula,
e todas assim com muita vontade, com muito gosto do bordado, mas bordar por bordar, né, fica algo assim perdido. Então a gente, conversando em sala de aula, a gente teve essa ideia de fazer algo, produzir algo, né, que a gente pudesse mostrar. E assim como em todas as outras áreas, quem trabalha com artesanato também precisa lidar com questões financeiras e saber administrar o seu tempo. Tem que ter um planejamento bom, né? Que tem a época das vacas gordas e a época das vacas magras, né? Você tem que ter uma reserva de dinheiro, você tem que ter bem planejado o seu tempo, porque como eu trabalho em casa, né? Tem que levar como trabalho mesmo, assim, sabe? Acordar, ter horário para subir, para fazer as coisas. Os ingressos para o Quilt & Craft Show custam R$10 por dia e a meia entrada está sendo vendida por R$5. O presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, Cleiton Camargo, voltou atrás e desistiu da ação de censura contra o jornal Gazeta do Povo. Camargo havia impedido o jornal de publicar notícias sobre a denúncia de vendas de sentença no órgão público. Em nota, o presidente do TJ disse que sua intenção era apenas, entre aspas, para fazer cessar a interminável prática de criação de factoides. A Gazeta, por sua vez, decidiu manter o processo em andamento, para que ele seja julgado pelo Supremo Tribunal de Justiça. Desta forma, o processo segue em segredo. Nossa equipe entrou em contato com o Sindicato dos Jornalistas do Paraná para saber a opinião sobre o tema. O presidente do Sindijor, Guilherme Carvalho, afirma que a postura do TJ era autoritária e feria a liberdade de imprensa e o Estado democrático. Durante o período de censura sofrida pela Gazeta do Povo, o Sindijor abriu espaço de seu site para a divulgação das denúncias. E ainda sobre o Sindijor, o Prêmio Sangue Novo de Jornalismo Paranaense registrou um recorde de inscrições. Esta é a 18ª edição do evento, que premia trabalhos realizados por estudantes de jornalismo de todo o estado do Paraná. As categorias com maior número de inscrições foram reportagem para impresso, reportagem para TV e produto jornalístico livre. O grafite é uma expressão de arte com aceitação muito maior que a pichação. Alguns proprietários de imóveis, inclusive, utilizam esta pintura em seus muros para evitar que eles sejam pichados. Na última reportagem da série produzida por Larissa Nichelle e Ana Flávia Belo, você vai conhecer um pouco mais sobre o grafite. O grafite virou estratégia para evitar a pichação. Um muro onde há grafite não se picha. Seja como forma de prevenção ou até estímulo aos grafiteiros, as pinturas autorizadas estão mais comuns esse ano. O empresário Ricardo Baí contratou um artista para desenhar no muro de sua empresa e assim evitar uma futura pichação. Quando nós fizemos a revitalização da fachada da empresa, uma preocupação que nós tínhamos era com a pichação e essas imagens que poderiam ser colocadas. E então a gente imaginou que dando oportunidade para a manifestação da arte através do grafite, a gente poderia evitar esse problema. Para a produção de um painel de grafite desse tamanho, são necessários cerca de 100 tubos de spray como esse. Além disso, é preciso em média de 10 horas de trabalho para que ele fique pronto. O escritor de grafite Michel Deves é dono de uma grafite shop onde vende produtos específicos para esse estilo de pintura. Além disso, desde criança faz trabalhos de grafitagem. Inclusive, já levou seu estilo de arte para fora do país. No grafite existe várias maneiras de pintar, né? Tanto for fun, né? Que você sai e pinta assim, tipo, 6 horas da manhã você acorda, põe a mochila nas costas e vai pintar, né? E também tem aquele mecanismo, vamos dizer assim, comercial, né? Mas acontece muito. Hoje em dia, por exemplo, assim, 50% da minha renda vem disso, né? De trabalhos pagos, né? Por exemplo, assim, comerciais, vamos dizer assim. Né? E, tipo, diferente de suportes, assim, já, tanto internos, externos ou outros suportes como utilizados. Né? Dados da Guarda Municipal mostram que de janeiro a maio de 2013 foram contabilizados 171 novos grafites em Curitiba. São várias as práticas para combater a pichação. Uma delas é o grafite. Ao invés de permitir que o muro fique largado e que um pichador chegue e vandalize, muitos proprietários estão autorizando a grafitagem.
que venha a ser aquele desenho bonito já escolhido, pré-definido. Inclusive, a Associação Comercial do Paraná incentiva os comerciantes a usarem essa estratégia. O incentivo à grafitagem, que é uma forma de expressão que, em vez de prejudicar a cidade, quem tiver esse desejo de se expressar através dos muros ou com arte, ele vai ter o local dele. Peça autorização. Então nós temos vários exemplos hoje na cidade de donos de empresa, inclusive onde você permite que faça expressões de arte nas suas fachadas. O estilo grafite apareceu no Brasil no final da década de 70 e hoje ultrapassa os muros. Ele também está presente em outros setores da sociedade. O grafite faz parte hoje, acho que, de quase 100% da vida de qualquer pessoa, assim. Tanto na televisão, nos comerciais, nas propagandas publicitárias, nas placas de comércio, nas portas, no dia a dia. Às vezes você sai numa rua, você sempre vai ver uma pintura, por exemplo, assim, tipo, né, de alguém, assim. Vamos falar de futebol? O Atlético derrotou ontem na Vila Capanema a equipe do Santos. Com a vitória, o rubro-negro assumiu provisoriamente a vice-liderança do Brasileiro. Já o Coritiba entra em campo na noite de hoje. O Coxa enfrenta o Botafogo no Rio de Janeiro. E para comentar o futebol paranaense, recebemos aqui no estúdio Lucas Kotovics. Bom, Lucas, primeiramente, bem-vindo. Muito obrigado. Mais uma vitória do Atlético. Mais uma vitória do Atlético Paranaense e já é segundo colocado no Campeonato Brasileiro. Curitiba foi quem começou ali nas primeiras posições, caiu um pouco, e agora o Atlético, que saiu da zona de rebaixamento e já ocupa a segunda colocação. O Atlético venceu o Santos por 2-1, fez 2-0, manteve o jogo equilibrado tranquilamente, mas aí no segundo tempo deu um vacilo ali o Atlético Paranaense, hein? Que no final do jogo o Santos fez o gol aos 41 minutos do segundo tempo e fez uma pressãozinha ali pra cima do Atlético. Tanto é que o Paulo Baier deu uma chamada de atenção no time, né? Chamou a atenção do time e falou que falta mais seriedade para o Atlético. Inclusive, o Wagner Mancini reiterou o que o Paulo Baier disse, que depois do segundo gol do Atlético, o Furacão começou a brincar um pouco no jogo e não pode se perder a atenção, porque pode colocar em risco os 3 pontos que estavam ali praticamente garantidos. No final das contas, o Atlético conseguiu os 3 pontos, segundo colocado pela primeira vez no Campeonato Brasileiro, e a gente vê um time paranaense indo muito bem no final desse primeiro turno. E como nós já dissemos, o Coxa joga hoje contra o Botafogo. Desde o começo do campeonato, o Curitiba é o único time que se manteve até agora entre as 6 primeiras colocações, mas com os jogos de ontem já está na 8ª, e se não vencer hoje a coisa pode ficar mais complicada, né? Exatamente, o Curitiba agora ocupa a 8ª colocação pela primeira vez no Campeonato Brasileiro, devido à vitória do Goiás, o surpreendente Goiás, que venceu o Grêmio por 2-0. O Coritiba falou, o técnico Marquinhos Santos falou que não vai colocar marcação especial no Sidor, que é um dos o principal jogador do Botafogo, o jogador que colocou o Botafogo num patamar mais alto, visto que os times como Vasco, Flamengo e Fluminense estão lá embaixo na competição. É um esquema tático arriscado do Marquinhos Santos, mas eu acho que pode ser que resolva. E o Coxa que deve ter a torcida até mesmo de alguns atleticanos, né? Por quê? Exatamente, porque o Botafogo é 4º colocado no Campeonato Brasileiro. E se vencer o Curitiba, alcança em número de pontos o Atlético Paranaense. Já se o Coxa vence o Botafogo, volta a disputar as primeiras colocações e fica em 6º lugar. Esperamos que o Coritiba vença, até porque é muito bom a gente ver aí um campeonato muito disputado e finalmente com 2 clubes paranaenses disputando as posições lá em cima, né, Ângelo? Perfeitamente. Muito obrigado, Lucas. Você volta na segunda, né? Volto na segunda comentando todos os resultados da rodada do fim de semana. Termina aqui mais uma edição do Tela 1. Para entrar em contato ou mandar sugestões, envie e-mail para tela1@up.com.br. E não perca amanhã o Tela 1 debate sobre o voto secreto. O Congresso Nacional aprovou a PEC que elimina esta prática, mas ela ainda precisa de aprovação do Senado. Obrigado pela sua companhia e até a próxima.